Palavra do Altíssimo contida no livro de Jó, capítulo 34, versículos 21 ao 23. Diz assim a Escritura Sagrada: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que obram a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante Ele. Tome a sua Bíblia, por favor. Coloque a sua Bíblia acima da sua cabeça e diga: Senhor, Tu estás acima de tudo, Tu és o Todo-Poderoso, reina na minha vida, por meio da Tua palavra, dirige os meus passos, santifica o meu ser, salva a minha vida. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Bata palmas para Ele. Meu irmão, minha irmã, vivemos um tempo em que as pessoas acham que Deus é como o símbolo da justiça do homem. O símbolo da justiça é um ser que tem os olhos vendados. Mas o nosso Deus não é assim. De Deus não se zomba e não se esconde. Por mais que você queira vestir uma máscara, por mais que você queira fingir, por mais que você queira identificar para Deus um estilo, uma conduta, Ele sabe quem você é. E só há de responder, só há de atender, só há de operar se você for fiel à sua pessoa. Aleluia! Hoje há muita religiosidade, muita hipocrisia, muita falsidade. As pessoas vestem uma máscara, uma fantasia de crentes, mas na realidade não é a Bíblia, não é a palavra de Deus que os comanda. Pois se os comandasse, não seriam pessoas a entender que Deus não os está vendo. Deus lhe vê, meu amigo. Não adianta você entender que você falar baixinho no ouvido de alguém, Deus não está ouvindo. Não entenda você que no seu quarto, no seu escritório, se trancando, você está se escondendo de Deus. Não há quem se esconda do Senhor. Necessário é que cada um de nós entenda que Deus é fiel à sua palavra. Se você estiver na sua palavra, se você for alguém comandado, guiado, iluminado, se você for dirigido por Ele, você será alguém automaticamente fiel, porque você vai ser praticante operoso, e Ele vai ser por consequência fiel a você. Deus não é fiel ao homem, é uma mentira escabrosa. Deus é fiel à sua palavra. Se a sua palavra estiver em você, sendo cabeça, sendo gerente, o regente, sendo o condutor, o guia da sua vida, se Jesus estiver em você, aí você vai ser alguém, aos olhos de Deus, fiel. Deus vai olhar e vai ver em você o fruto de Jesus, as atitudes de Jesus, a palavra se encarnando em você. Aí a mão dele, a operação dele, o socorro dele, a ação do Consolador vai abranger você, vai inundar você, vai guiar você, vai operar em você. Hoje se vê um absurdo dentro da igreja.
se vê as pessoas, por não ter ciência ou por não querer entender o que há pouco você leu, e sendo pessoas desobedientes a Deus, não sendo praticantes operosos, se vê essas pessoas oprimidas, se vê essas pessoas dando lugar a si, ao diabo por consequência. Aí vem a opressão, aí vem a angústia, aí vem o medo, aí vem o pânico. São pessoas que estão fora da palavra, fora da unção, fora da virtude, fora do poder de Deus. Bata a palma para Jesus. Aleluia. É tão comum hoje isto, que as pessoas dentro da igreja são conformadas em ver o irmão na presença dele tomando um sonífero, tomando um antidistônico, para todo mundo ver. O próprio pastor toma. Um absurdo isso. Todos tomando Lexotan, calmante, relaxante. Ora, a Bíblia diz, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Quando Jesus é Senhor, o homem não precisa de um sonífero, ele não precisa de um antidistônico, de um antidepressivo, de um relaxante, porque o Senhor é quem vai operar em sua vida. Ele faz parte do corpo de Cristo, ele é propriedade do Senhor. E qual o dono de uma propriedade, qual um fazendeiro, qual alguém que tem poder sobre uma terra, não domina aquela terra, não guarda aquela terra, não protege aquela terra, não semeia aquela terra, não dá condição daquela terra ser frutífera? O porquê então de tanta gente hoje oprimido dentro das igrejas? Falta de Deus. Falta de Deus do local onde estão e da própria pessoa. Veja, eu jamais vou ter fé se não existir fé no pastor. Diz a Bíblia, tal sacerdote é a igreja. Se o pastor não tem unção, não tem virtude, não tem graça, não é alguém vocacionado por Deus, toda a igreja vai ser vazia, oca, natural, temporal, materialista. Mas se a unção, se flui verdades, se flui a ação do Senhor, se a sabedoria do Senhor chega ao homem, vai existir naquele lugar pessoas que vão assimilar. É claro que nem todos, porque nem todos vão ser salvos. Tem muito joio, tem muita gente ocupando espaço na igreja, pior do que o ímpio, não dão lugar a Jesus. Mas naquele lugar não vai faltar quem ande no mesmo passo, quem tem a mesma autoridade, quem salte muralhas, quem não desbarate Zé, como o pastor também. A Bíblia Sagrada, quando é vista literalmente como a voz de Deus, quando literalmente é respeitada, e não só um símbolo religioso, e não só um ornamento religioso, e não como desodorante, como muitos usam, quando ela é respeitada, crida, praticada, ela produz em nós um corpo aonde Jesus faz questão de estar. Veja, por que Deus estava em Jesus? Porque Jesus era um corpo que a palavra havia criado, havia produzido, a vida havia feito. Nós éramos tomados por demônios, éramos pessoas naturais, pessoas altamente materialistas, pessoas altamente diabólicas, antes de conhecer o Senhor. Mas quando passamos da morte para a vida, quando fomos transportados da morte para a vida, quando afogados fomos no batismo e levantamos criatura nova, corpo de Cristo, aleluia, passamos
a ser propriedade de Deus, casa espiritual do Senhor. E quando a palavra ela é acolhida, olha como eu falei, acolhida, não é só lida. Tem gente que lê a Bíblia, mas não acolhe a Bíblia, e contesta, e fica descrente. Eu me lembrei de um rapaz que uma vez disse para mim: as estrelas são gases. Eu disse: homem, que é isso? Que é isso? Era um rapaz muito estudioso. E ele, no lugar de ver a Escritura como manual de regra, de fé e de prática, começou a entender que a palavra do filósofo, do cientista, do escritor, do estudioso, do matemático, do químico, do físico, era a palavra digna de aceitação. Mas a única palavra digna de aceitação, fiel e verdadeira, é a palavra de Deus. Eu me preocupei muito com esse rapaz, muito. E tive uma conversa com ele longa, e eu fiz ler a Bíblia, ver a Bíblia como manual de regra de fé e de prática. Que é isso, irmão? Você nunca leu o Apocalipse? O que vai acontecer quando cair a estrela que o Senhor fará vir à terra? Será que se fosse gás haveria aquele estrago? Bata a palma do Senhor. E ele acordou, mas não foi assim um acordar para Deus. Estava muito no lugar as coisas humanas e naturais. E é algo que